E Salve, aí, salve, meu mestrão. amigo? Firmeza? Tudo certo? Como é que você tá? Tudo Tranquilo? certo, graças a Deus. Uma honra falar contigo aí. Pô, Até pegando o gancho do que você falou, e eu também vou estar aprendendo aqui hoje, né, mano? Que eu sou fã do seu pô, trabalho, que do trabalho que isso? você exerce aí em todo o timaço da American Top Team. Vamos que vamos. É isso aí. Sei que você já começando, eu sei que você é um cara que aprecia a luta, gosta da arte marcial, gosta do MMA. Isso é bom, isso é bom. Tem gente como você assistindo, sempre é bom. Irado, mano. Eu gosto muito. Confesso que eu sou um fã até mais recente, porque eu comecei a assistir com mais frequência, mas aquelas lutas que já eram históricas, épicas, aqui no Brasil também muito o que o Anderson Silva fez, né, mano? Tipo, roubou a cena, então tudo isso trouxe aquela admiração pelo esporte. Mas de um tempo pra cá, uns 3 anos, cara, eu tô assistindo todo sábado Que e bom. tem dia que tem show. Agora que deu uma parada, eu tava até brincando com os amigos, né? Falei, pô, tava sem show, a gente tava tranquilo pra assistir o UFC. Aí quando volta os shows, a gente fica nesse impasse, fica assistindo no celular dentro da van, que não pode perder, né, mano? Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Mas justamente, né, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro ele não faz parte da história da luta, né? Ele praticamente é o criador da luta, da verdadeira luta, o conceito de luta que vem do Brasil, né? Da família Grace. Sim. Não, não, com uma certa mistura do Japão trazendo, mas o brasileiro ele inovou, ele reinventou a luta. E isso foi uma coisa que contaminou o mundo, até hoje contamina o mundo. Né? Traz para a gente uma certa felicidade por fazer parte dessa história. Né? Pô, com certeza. Até o resultado disso, você sempre vê os cards lotados de brasileiro e muito lutador, lutadora muito bom, muito boas, né? Então, tipo, é uma parada que a gente admira e fica feliz. Quando o Brasil entra no octógono, nós tá aqui, ó. A galera pula, né? A galera É pula, é isso irado. aí. Então, olha só, Guilherme, eu queria começar a perguntar para você. Eu sei que você é um dos pioneiros do funk, né? Você foi um dos caras que trouxe essa luz. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua história, do teu começo, da onde veio, como você veio. Que eu até sei que você já teve até uma experiência meio militar, não é isso? No É isso Foz mesmo, isso Junco, mesmo. não foi? Isso. Contando um pouquinho assim, resumindo, né? Graças a Deus, uma história de bastante batalha, mas também bastante vitória. A gente começou já assistindo alguns MCs, curtindo alguns MCs, mas de certa forma eu via que a parada era muito limitada. Então, quando eu comecei a cantar funk, eu tinha essa ideia. Falei, pô, eu sou fã do trabalho dos caras, só que eu chego, trago o som aqui para casa. Às vezes meu pai, naquela época, ele não entendia muito bem o que era funk, muitos diziam que funk não era música. Então, essa foi uma das minhas metas, né? Eu falei assim, quando eu estiver trabalhando no funk, quando eu estiver sendo um operário do funk, eu tenho que representar algo que quebre as barreiras, onde minha família consiga escutar, onde as outras pessoas consigam olhar para mim e enxergar que o funk também é arte. Então, eu quis fazer minha parte. Obviamente que tinham os outros MCs, outros artistas que já chamavam a atenção nesse quesito, mas quando eu fui fazer meu trampo, graças a Deus, assim, o destaque veio forte. Eu costumo dizer que foram algumas batalhas, mas comparado a alguns artistas que são anos de estrada, eu fui abençoado rapidamente, assim. Eu acho que em um ano e pouco de luta, de trampo, as paradas começaram a acontecer. Então, foi inevitável eu não acreditar naquilo, tá ligado? Eu falei assim, vai dar certo, é essa a ideia. E os primeiros elogios me trouxe uma parada que me fortaleceu e me fez acreditar que daria certo. Como, por exemplo, tenho vários fãs que falam assim, pô, eu não escutava funk, mas a partir de conhecer seu trabalho, gostei de você, você é um cara gente boa, comecei a escutar funk. Outros, pô, você é todo tatuado, tem esse estilo e tal, achei que você era marrudão e tal, e você é um cara humilde. E aí foi se aproximando. Então eu fui vendo que não era só você fazer a música funk, né? Era você ter um conjunto de qualidades que traga o fã para perto de você e com respeito, né, mano? Porque eu acho que não só o funk, mas todo estilo de música, o ideal é que você saiba falar coisas ali coerentes e coisas que tragam coisas positivas para aquelas pessoas que escutam. E aí eu comecei a fazer esse estilo de funk que foi intitulado como funk ostentação, que é o funk que fala da superação, né? Que ele fala sobre ter vencido na vida. E graças a Deus foi realidade, tá ligado? Eu era um cara que eu brinco assim e era pura verdade. Eu juntava um medinho às vezes para você ir numa lan house, mexer no computador. Eu gostava muito de pipa, então era uma treta, tá ligado? Para arrumar um dinheiro para você comprar pipa.
E aí, quando o funk começou a me dar dinheiro, de eu começar a comprar roupa, joia, coisa que eu gostava, falei, cara, eu tenho que citar isso nas letras. Então, antes de eu citar esse estilo de funk superação, eu tava já, graças a Deus, fazendo um sucesso ali na região. Eu nasci em Osasco, então na região, no interior de São Paulo. E aí já tava ganhando um dinheirinho. Era pouco comparado ao que aconteceu no futuro ali, né? Mas já era um dinheirinho. Então eu falei assim, pô, vou citar isso na música. Vou falar que eu, moleque, na época eu tinha 17 anos. Falei, pô, molecão, 17 anos, acreditei no funk, tô virando um cara aí bem sucedido. E a maior batalha era conseguir provar isso dentro de casa também. Porque meus pais, no começo, eles não apoiaram a caminhada, mas ele foi super... Foi um cara assim que me entendeu muito, né? Ele compreendeu muito. Então, depois ele chegou em mim e falou assim, filho, perdoa por eu ter sido rígido, perdoa por eu ter brigado com você, mas era pelo seu bem. Então, eu compreendo totalmente, mas eles não deixavam assim, eles até autorizavam, mas era aquela parada. Eles deixam eu ir pra rua, cantar e tal, mas quando eu voltava para casa, estavam de cara fechada, me criticavam o trabalho, e ainda mais quando não trazia dinheiro para casa, né, mano? Eu acho que uma grande dificuldade do mundo todo, mas o brasileiro tem muito isso, assim, a gente quer ganhar um dinheirinho, a gente quer ser honesto, fazer um trampo, e quer oportunidade, e às vezes não tem essa oportunidade. Então, quando voltava para casa, com as portas fechadas na cara, duro igual uma madeira, meu pai já olhava e Imagino. falava, já falava assim, mano, isso aí não é mundo, sai daí, filho, isso aí não é para você, não Perdendo quero que... tempo, tá perdendo tempo, né? Exatamente, você está perdendo tempo, vai estudar, vai fazer uma outra coisa. E eu acreditando. Então, quando eu comecei a trazer essa estabilidade financeira para dentro de casa, graças a Deus, foi onde eles começaram a enxergar mais. Primeiro, eu até brinco nas entrevistas, a primeira reação do meu pai foi o seguinte, da onde você está trazendo esse dinheiro? O que você fez? Porque ele nunca tinha visto assim, né? Eu tava com um montinho de dinheiro, aí ele falou assim, o Que que você você tá fez de fazendo? errado? Tipo bem assim. E aí eu falei, pô, eu tô trampando, fiz um show, eu tenho um fã. Quando eu falei pra ele, né, eu tenho um fã e tal, ele falou assim, que isso, será? E aí ele começou a ouvir pessoas da empresa dele falar que filho ou filha eram meus fãs, falar que tinha amigo da empresa dele, da mesma idade dele, que falava assim, pô, Paulinho, o nome dele é Paulo, pô, Paulinho, gosto muito do trabalho do seu filho é um MC muito da hora. E aí teve um certo dia que ele chegou em mim e me pediu para que eu desse um CD, na época era um CD pirata ainda que a gente fazia a divulgação, me desse um CD para ele levar para esse amigo dele da empresa. E aí começou essa boa relação do meu pai, da minha família com o meu trabalho. E aí, graças a Deus, cara, só sucesso. A mídia nacional, ela abriu as portas, assim, sem exceção, todos os canais, rádios, a gente conseguiu chegar com força. Então, muita gente me considera esse cara que levou o funk assim para outros horizontes. Eu tenho uma humildade de reconhecer que eu aprendi com os mais antigos, com os caras que faziam um trampo no funk, no rap, mas eu fico muito feliz e orgulhoso aí de saber que eu sou um cara que hoje a molecada da nova geração comenta de eu ter sido inspiração. Eu tenho um amigo que faz sucesso hoje, os moleques mais novos que eu, e os caras falam para mim, mano, se não fosse seu trampo, hoje talvez eu nem tava aqui. Então isso para mim é já paga, né? Não tem preço Com algum assim certeza. que compre Não isso. tem preço, não tem preço. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como você, uma definição sua, você, qual é essa diferença aonde você consegue uma coisa que é muito difícil, agradar todo mundo? As pessoas que não gostavam do funk começam a gostar porque, pô, você fala de você tem você usa as palavras de uma maneira que aquelas pessoas que não gostavam gostam, o teu jeito, a tua apresentação, o teu comportamento, tudo isso traz com pessoas diferentes, não somente Sim, um tipo de. Então, sim. qual é a definição dessa diferença que o Guimê faz? Irado, mano. Eu acredito que seja muito a educação que eu trouxe da minha casa, dos meus pais mesmo. Meu pai é um cara que ele não teve coisas luxuosas dentro de casa, mas nunca deixou faltar comida. Então ele sempre foi aquele pai batalhador guerreiro e era aquele cara rígido que me cobrava, que falava para mim para quando eu chegasse na casa de alguém, tirasse o chinelo, tirasse o tênis, pedisse com licença, saísse agradecendo. Então, essas coisas, esses princípios, no funk eu exerci isso. E graças a Deus começou a trazer resultado, porque a galera eu acho que era muito acostumada com pessoas que são marrenta, um cara que às vezes tem uma atitude que eles não gostam, né? Falando do público. Então o público começou a abraçar isso.
Tanto que quando a parada começou a ficar muito estourada, graças a Deus eu comecei a fazer muito show, muita correria. Pela correria, você acaba fazendo coisas que não é até do seu princípio. Como, por exemplo, para mim eu queria atender 500 fãs num dia, mas aí você tem 3, 4 shows. Então você pega uma van, você entra na van corrido. E aí aquele fã já acha que você é um cara marrento. Então hoje eu tô, graças a Deus, mais organizado, tenho uma agenda que eu consigo atender o fã com calma e tal, porque eu acho que isso faz a diferença, Conan. Eu acho que a pessoa entender que a gente é humano, que a gente é educado, que a gente está trabalhando, correndo atrás. E desde os pequenos, assim, dos pequenos espaços, da pequena proporção, eu exerci isso. E aí veio o grande. Quando veio o grande, eu não mudei nada. Então, tipo assim, eu encontrava os artistas gigantes aqui do Brasil, como, por exemplo, Ivete Sangalo, vários outros, e as pessoas falavam para mim, pô, meu, você é nota 10, você é um cara gente boa, você é da hora, você tem uma vibe, você tem uma luz. Então, eu pretendo preservar isso, manter isso, porque acredito que é isso aí que dá esse resultado tão positivo, que quebra até o negativo, né, mano? Porque a inveja também vem. Só que quando você tá com essa luz, aí não tem nenhuma escuridão que Tá consiga o chegar. escudo na frente, né? Tem um É, escudo. isso aí. Tá um escudo. Você usa sempre o escudo, né? Tá ligado? Exatamente. Principalmente porque eu acredito que em alguns pontos, logicamente, né, quando você começa a se expor, né, as pessoas tiram você, parece que você deixa de ser humano, você deixa de ser aquela pessoa que, né, nem tudo você consegue fazer na expectativa de todo mundo, que todo mundo quer que você... E não, às vezes você tem que ser um pouco... de uma maneira um pouco reservada, dizendo assim. Sim. Entendeu? Então é difícil você agradar todo mundo. Com não certeza. é todo mundo que você vai poder dizer, pô, não, tudo bem, tá, não. Você vai ficar às vezes numa saia justa e você não vai conseguir agradar todo mundo. Então eu sinto um pouquinho daquilo que você às vezes sente. E às vezes as pessoas têm a ideia errada de quem a gente é, na verdade. Sim. Entendeu? Eu acho que eu até consigo me identificar com você um pouco da essência de manter aquela humildade. Eu também acredito que muita coisa eu trouxe de casa, aquele comportamento de pai e mãe que você teve, que na verdade te educou, né? Você cresceu através de princípios, não Sim. de valores. Exato. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. E mantê-los, né, cara? Porque, igual você também tem uma caminhada longa e nos altos e baixos, às vezes é difícil manter esses princípios. Porque você vive numa correria. Aí, às vezes, você acaba tendo um estresse no dia. E aí, você foi para um show, o fã não conseguiu entender que você está na correria e te ataca. Se você não estiver preparado para respirar, assimilar aquilo e responder na humildade, você acaba atacando a pessoa também. Então, você acaba quebrando aqueles princípios que você aprendeu lá atrás. E aconteceu comigo isso. Eu sou humilde e reconheço pra caramba, porque né, nós não é perfeito, erra pra caramba também. E vários erros meus me fizeram aprender que eu falei, pô, calma lá. Vamos dar 2 passos para trás para dar 2 para frente. Então, acredito que hoje aí eu estou fazendo 12 anos de carreira no funk, na música. E para mim está sendo um dos melhores momentos, assim, independente até de questão midiática ou streams, etc. Eu acho que você estar bem consigo mesmo é a chave do sucesso, né, mano? Então, eu tô nesse momento, graças a Deus. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Guimê. Da onde vem essa, além da sua experiência, da sua caminhada, a inspiração de pôr as palavras juntas? Da onde vem isso? É a sua visão do presente, com um pouco do passado? Como é que você transforma isso na música? Então, eu comecei a entender esse talento meu para composição fazendo músicas que são músicas que aqui no Brasil eles chamam de consciente, né? Que é o funk consciente. Que são músicas que retratam a realidade ali da periferia. Então, como eu fazia diversas músicas diariamente produzindo, criando, aquele sangue jovem, né? Querendo trabalhar, eu comecei a ver que eu tinha talento para aquilo. Então, primeira parada que eu fiz foi escutar mais música, foi entender mais o que eu me identificava para eu colocar na letra. E uma parada que me ajudou muito a fazer letra é que eu já era do improviso. Na época de escola, 12 anos de idade mais ou menos, a gente se juntava com os moleques no intervalo da escola e mandava rima ao vivo. Então, aquelas rimas ali, quando eu estava com 15 anos, um dia eu brinquei com os camaradas no churrasco
E aí o cara que era amigo meu voltou pra casa dele junto comigo, falando na minha orelha: mano, você tem que virar MC. Aí eu falei: você é louco? E eu era muito tímido naquela época. Falei: não, cara, eu não tenho capacidade, não Você sou tinha esse cara, quantos anos, não. mais ou menos? Quantos anos? Então, nessa época eu já estava com 15. Aí eu estava me envolvendo nos eventos aqui em Osasco. E esses eventos eu era praticamente promotor, né? Vendia ingresso, divulgava no Orkut na época e tal. Então, eu tava já no meio dessa galera de música ali na região, mas uma proporção bem pequena. E aí esse brother e outros também falavam: mano, vira MC, vira MC. E foi numa época que eu realmente tava precisando de algo que me desse uma luz, porque essas paradas de festa que eu tava fazendo, eu já não via muito futuro para mim, tá ligado? Eu falei: putz, mano, isso aqui é muita dor de cabeça, já não tô ganhando um dinheirinho, tá difícil. Eu tinha muito essa vontade de trazer uma estabilidade financeira para minha casa, porque meus pais, a maioria dos problemas de casa era relacionados à conta, boleto para pagar, então sempre era essa treta. E meu pai é um cara que hoje, graças a Deus, mano, o cara é paz e amor, mas ele já foi um cara muito estressado. Então ele vinha com aquela energia pesada, assim, cansado do trampo, trabalhando de final de semana para fazer bico, para trazer um dinheiro. Aí eu falei assim: meu, quer saber? Eu vou fazer algo que traga um dinheiro que eu possa ajudá-los. E aí, graças a Deus, o funk começou a me trazer esse reconhecimento, porque o dinheiro é consequência, né? O primeiro ali é o reconhecimento, etc. Então a galera começou a me reconhecer e me fortalecer. Vários amigos falavam assim: não, pô, eu vou te ajudar, você é talentoso. Porém, também vários outros que não me conheciam, ou até me conheciam, criticavam, falavam que era ruim, que outros caras eram melhor. Então é aquele momento que você vai lapidando, né, mano? Vai aprendendo, vai entendendo o que você pode absorver, o que você tem que jogar fora. E aí o trabalho começou a trazer resultado. A internet me ajudou muito, Conan. A internet, ela me trouxe fãs de outros estados, de outras cidades, onde eu falei assim: cara, mesmo que meus amigos não acreditem em mim, tem gente que acredita, então eu vou mandar marcha. E aí Deus abençoe demais. Que bom, que bom. E tem alguém que é mais antigo, que inspirou você, alguém até fora mesmo do Brasil mesmo? Tem alguém Sim, que sim, você fala: pô, esse cara é o cara que eu olhava e falava: pô, eu aprendo com ele, eu quero seguir esse caminho. sim. Eu gosto muito de rap, gostava muito também. Então, rap nacional, alguns professores aí que eu vou citar são vários, mas o Racionais MCs, o grupo SNJ, que se chama Somos Nós a Justiça, RZO, que era da Zona Oeste aqui, Trilha Sonora do Gueto e vários outros. No funk, eu tinha alguns MCs que eu já escutava bastante, principalmente do Rio de Janeiro, que o cenário carioca era muito forte. E eu gostava de todos os estilos de funk, assim. Tinha uns que eu gostava menos, outros mais, mas eu era um cara que eu gostava do funk, que era o funk melody, que é o funk do MC Marcinho, aquela música Glamourosa, Aham. rainha. E Muito aí bom. eu ouvi aquilo, Conan, eu falava assim: cara, que louco. E eu já assim, né, molecão, novinho, eu já falava: já precisou cantar uma parada dessa, tal? Então me inspirava. E aí eu fui trazendo aquelas referências. Quando eu comecei a colocar a caneta em ação assim, eu trouxe essas referências que já vinham antes de eu ser cantor, mas eu também trouxe referências que se aproximaram mais quando eu comecei a trabalhar na música. E uma dessas também é o Catra. O Catra, ele, né, esteja em paz aí, é um cara mil grau que me ensinou muito. Quem Ele, não quando eu conhece, conheci, quem não conhece, né? quem não conhece, quando eu conheci ele, Conan, foi o seguinte, pessoalmente, né? Eu já conheci o trabalho e para mim já era um cara fora da curva, porque era o cara que passava na Globo, era o cara que passava em qualquer televisão e era o cara que tinha um estilo de música que era muito criticado pela maioria, assim, né? De tipo, oh, putaria e tal. E eu falei: gente, o cara é a prova, mano, de que o funk é arte. Porque o cara era artista Exato. pra caramba, sabia falar várias línguas, era um cara inteligentíssimo. E aí Muito ele inteligente. começou, pô, ele começou a exercer o funk dele juntando com artistas de fora. Naquela época ele tinha um som com o Lil Jon. Então eu falei: mano, é isso, esse é o caminho. E aí eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, comecei abrindo shows para ele, por conta de contatos que a gente tinha no meio. E aí eu abri esses shows, ele me recebeu super bem, daquela forma que você até se surpreende, porque ele já era o Catra, eu ainda estava no comecinho, só que, pô, qual é, Guimê? Chega aí, meu parceiro, sempre, né, me tratou muito bem, e eu comecei a abrir os shows dele, até que um dia eu cantei com ele no palco. Aí eu falei: mano, o barato tá dando certo. Então ele foi um cara que me ensinou muito, assim, até eu estive recentemente em uns podcasts e eu falei disso, tá ligado? O Catra, pra mim, é um cara que ele me ajudou muito, porque toda vez que a gente se trombava, era altas ideias que abria a minha mente. Como, por exemplo, assim, eu já cheguei a trombar ele em van de aeroporto, a gente saía do aeroporto e entrava na van,
E ele ficava ali comigo 20, 30 minutos trocando ideia, e ele falava para mim, qual é, Guimê? Temos que aumentar o cachê, por exemplo. Guimê, nós lota a casa igual os caras dos outros estilos. Então eu ficava só pegando a visão. Eu falava, pô, professor, é isso, ó, anotadinho, vou seguir esse caminho. E aí eu fui indo em frente, cara, e graças a Deus ele também em vida aqui diversas vezes falou para mim que admirava meu trabalho, que me respeitava muito e Que tal. legal. E a gente junto, a gente tinha uma consideração muito louca, porque como eu era ali a nova geração comparada à geração dele, ele viu essa força também. Então eu vi a força dele, ele via a minha força ali, a gente se juntava mesmo, sem nenhuma inveja ou recalque de algum lado. Era somar mesmo, tá ligado? Um acreditar no trampo do outro, curtição também, a gente sempre se trombava e dava boas risadas. Então foi um cara que me trouxe muito uma postura do que eu tinha que ter no funk. E aí, como eu trouxe muita coisa do rap também, o rap ensina muito isso com letra. Então eu falava, pô, eu tenho que ser esse cara que faça sucesso, etc. E também tenho que ter o pé no chão. O rap ensina muito você ter pé no chão, né? Então, tipo, independente da base que eu tinha em casa com meus pais, muito rap me mostrava assim que a ideia é você saber viver com simplicidade, ter o pé no chão, cabeça erguida, ser guerreiro e tal. Dá mais Então, acho que consciência. exato. Então, acho que a música, assim, em geral, me ajudou e esses artistas que eu citei também. O Catra é um dos caras, assim, que eu cito até mais ele, porque pessoalmente, ideia, e era um cara que já era à frente de mim, né, mano? Então, quando o cara mais velho que você chega em você e fala, ó, o caminho é esse aqui, pode trilhar. Então, tipo, isso é muito louco, mano. Muito bom mesmo. E ele, eu sempre, lógico que eu já moro aqui há muito tempo, mas eu sempre acompanhei daqui e sempre vi o nome dele em tudo que era lugar, até Irado, porque irado. eu sabia um pouco daquele, era um cara que falava várias línguas, Sim. tinha o 40, 40 alguma 40 filhos, 44, alguma coisa Era, nesse. cara, era muito. Eu até Era perdi a conta muito. também, era E, muito. to, e todo mundo morava dentro da mesma casa. Eu pensava assim, o que me chamava a atenção, Guilherme, porque eu falava, isso aí é Grace mesmo. Isso é Sim, Grace. sim, Né? sim. Pô, tem É isso 20 e mesmo. poucos filhos, É pô, mora quente, todo mundo na mesma casa. Eu falei, meu é irmão, como é que quente. isso dá certo? Faixa preta, né? Faixa de verdade. Esse é Eu acho que brabo. ele até passou de faixa preta, Já ele era foi, faixa já. vermelha. É isso Era mesmo. mestre mesmo. Da hora. Então, olha só, primeiro show do MC Guimê. A emoção, o pensamento, o sentimento de você. Foi aquele show que você falou que daqui para frente você sentiu que daqui para frente tudo ia mudar. Cara, o primeiro show ele me trouxe um pouco disso, porque eu foi até engraçado assim. Eu fiz um ensaio com o DJ na época, era um DJ que tocou comigo, se chamava Lipe. A gente fez o ensaio uns 2, 3 dias, nervoso, falei, meu, primeiro show, tal. Quando eu cheguei na hora lá, mano, eu não cantei nada do que tinha combinado com o cara, mano. Esqueci as músicas, tal, e comecei a mandar ao vivo, rimar ao vivo. Sério? Juro, juro. Então, tipo assim, rimando ao vivo. E aí, só que também, né, cara, eu acho que eu sempre fui ligeiro nesse sentido. Então, quando eu peguei o microfone, deu aquele, rapidinho, aqueles 2 segundos ali de, fudeu, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei e já, comecei a rimar ao vivo, tá. Aí, por exemplo, assim, a mulher que tá solteira, dá um gritinho, por favor. Aí as mulheres, não sei o quê. Aí, pô, torcida do Corinthians, torcida tal. Aí eu comecei a falar das regiões, porque foi em Osasco esse show, então eu conhecia todas as quebradas ali. Então eu falava quebrada Vila Isabel, que é a minha, quebrada do Pestana, Jardim Veloso, e as pessoas gritando. Eu fui assim uns 18, 20 minutos, e era para eu cantar mais, só que também não ia dar, né, cara? Eu acho que o show ia chegar um momento que ia ficar enjoativo. E aí eu fui esses 18, 20 minutos cantando, só rima ao vivo, aí fiz um refrãozinho ou outro, assim, de uma coisa que tava tocando na pista, e já saí fora. Só que aí aquela sensação de falar assim, caramba, mano, tipo, eu cheguei ali, fiz e a galera gostou. Aí eu já voltei todo alegre. Quando no outro dia, vida normal, né, andando de a pé, indo na padaria, trombo um cara que me falou assim, mano, você cantou ontem lá da hora. Eu falei, ixi, rapaz, esse barato vai virar. Então eu já comecei a ter uma alegria dentro de mim assim. Só que igual eu falei, meus pais, a galera em volta, muitos ainda desacreditavam, achavam que era loucura. E aí nos outros shows foram acontecendo mais. E eu comecei a usar essa força da internet para me ajudar. Tipo, eu tinha perfis no Orkut, que eu já tinha ali alguns amigos adicionados por conta dessas festas que eu fazia. Então, para esses, eu já comecei a divulgar que eu era MC, que eu fazia música. E aí, quando eu tinha a oportunidade de fazer algum show, que eu costumo dizer que naquela época ali a gente praticamente pagava para cantar, né? Porque você pede a oportunidade. Aí o cara fala assim, demorou.
Aí, às vezes, você tenta ganhar. Pô, tem um galo, um peixe, né? Um dinheirinho aí. Os caras, pô, não dá. O custo tá cheio, o orçamento tá brecado. Então, você vai mesmo assim, porque você quer botar a cara a tapa, né, mano? Então, eu fazia esses shows, divulgava pra caramba. E aí, graças a Deus, eu comecei a ter esse brilho nos palcos. Teve um momento que eu fui dupla com um MC que até hoje aí faz bastante sucesso, meu parceiraço, que é o Rodolfinho. E a gente era a dupla Rodolfinho e Guimê. E aí, por pouco tempo assim que a dupla durou, até um dos motivos foi que eu era um cara que eu ia para frente no palco. Quando a gente estava junto, a dupla, eu comecei, talvez até um pouco de receio e tal, comecei a ficar mais para trás e deixar o Rodolfinho mais na frente ali. Só que chegou um momento que eu falei, putz, cara, eu não tô conseguindo exercer meu trampo. E aí, de igual, a gente trocou uma ideia também, pô, melhor encerrar a dupla, cada um seguir sua caminhada, melhor. E aí, quando eu fiz o show sozinho de novo, eu já tava com aquela postura de ir pra frente no palco. Então, ali já era pelo menos o meu décimo primeiro show. E aí, nesses shows pra frente, graças a Deus, cara, só vitória, porque a gente fazia show em casas pequenas, porém, elas já estavam lotando. A gente, às vezes, não era a atração principal, mas a gente conseguia fazer uma bagunça tão legal quanto a atração principal. E aí eu falei, cara, o que você precisa? Fazer umas músicas, ter imagem. Então, eu era louco pra ter tatu, só tinha no braço e tal. Aí já fui rasgando o RG, né? Já tatuei cara, já não sei o quê. E aí fui pra luta, cara. E aí isso começou a chamar atenção. Muitas pessoas também falavam do meu estilo na época, porque o funk era muito padronizado no estilo surf, que a galera gostava de se vestir, um ou outro que se vestia de outra pegada. E aí eu comecei a trazer um pouco também do que eu via no rap, do jeito que os caras se vestiam. Às vezes uma calça um pouquinho mais larga, um boné um pouquinho pro lado e tal. E aí fui lapidando. Então, tipo, fui encontrando meu estilo e tal, mas isso chamava a atenção da galera também. Então eu falei, cara, tem tudo aí para dar certo, basta acreditar. Obviamente que na hora que fica difícil, dá aquela vontade de você desistir de tudo, mas os motivos para acreditar, mano, sempre, tipo, me trouxeram mais força do que os motivos para desacreditar. Então, É isso mandei mesmo. marcha no trampo. E não desrespeitando ninguém, com toda modéstia e humildade, logicamente todo mundo tem seu valor. Acredito que existe o funk antes de MC Guimê e depois de Sim, MC Guimê. Eu da acredito que hora. existe essa diferença, uma diferença logicamente positiva, porque você pegar a imagem, né? Até porque o funk, como você disse, sempre trouxe nele aquela coisa meio, né, de terceira categoria, dizendo assim. Sim, E você, na verdade, você coloriu, você trouxe uma cor, você trouxe uma explicação, né, abrindo a porta para muita gente. Eu acho que isso sim, aí e não só pelo isso é a minha opinião, não só pela sim. sua personalidade, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, e ainda mais agora a gente se conhecendo e sabendo mais de você, da tua história, o acreditar é o que, na verdade, faz a tua diferença. Porque Verdade. mesmo você vindo dentro de casa, onde os teus pais tinham uma dúvida, como acontece sempre, né? Pô, você vai ser lutador? Nossa, Exato. você vai para os Estados Unidos, está maluco? Não, sei. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Então, eu acredito que o que nos dirige, o que nos leva a essa força, logicamente tem a vontade, né, o talento envolvido ali, mas é aquela força de acreditar na gente. Né? Eu acho Com que isso certeza. é o que a gente pode mais dividir com as pessoas, né? As pessoas que cruzam o nosso caminho, que a gente tem contato, é você procurar dizer, olha só, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você só tem que acreditar em você. Esse é o seu Exato. primeiro e único passo, o resto mais vem junto. Com certeza. E falou tudo. Esse exemplo também é muito semelhante, né, da luta e de outras artes, outras áreas que tem essa parada dos pais ou das pessoas que estão ao redor desacreditar. E eu acho também, acredito nisso, que eu ter acreditado em mim foi a base aí para, graças a Deus, eu ter chegado longe. E o acreditar também ele é bem louco, porque na época que você quer diferenciar, é onde você é muito desacreditado também, né? Então as pessoas parecem que elas te instruem a você seguir o padrão, a você fazer o que já fazem. Tipo, ixi, mas esse cara aí tá diferente, ele será e tal. E aí você fica tentando trabalhar, porque o diferente que chama atenção. Na arte, assim, na música tem muito isso, assim. Tanto que, graças a Deus, eu acho que esse sucesso forte, essa parada de um reconhecimento grandioso na minha carreira,
foi porque eu também sempre lutei para ser diferente. E até dos maiores ali, dos professores que eu já admirava muito, os mesmos chegavam em mim e falavam assim: qual é, pô, da hora, Guimê. Caralho, você faz um trampo da hora, mano, parabéns. Porque acredito eu que se eu fizesse igual os caras, eu não ia chamar essa atenção. Então a minha ideia sempre foi diferenciar e até hoje é, né? Eu vou, graças a Deus, aí até puxando um pouco o merchan, vou lançar um álbum agora Por até o final favor, do. fala tudo. Todo mundo quer saber de tudo. É isso. Até o final de 2021, não vou prometer data ainda para os fãs, mas lançarei um álbum, que é um álbum numa pegada totalmente trap, que é uma vertente que está muito forte do rap. E eu sempre fui bastante fã do trap, como eu falei, do rap e tal. E escutava muito, assim, os traps também americanos, escutei muito. Então, esse ano agora, tô, pô, compondo umas paradas. Falei, vou fazer um álbum nessa pegada. E aquilo, arriscando. Muita gente, tipo, eu lancei alguns trabalhos diferentes. Tem muitos fãs que são mais cabeça fechada. Então os caras chegam e falam assim, pô, eu quero eu quero aquela parada. E eu falo, pô, eu entendo, eu compreendo. A gente vai fazer também, a gente continua fazendo. Mas o que o Guimê tem no sangue, cara, é cada dia ser um pouco assim diferente, ser novo, aprender coisas novas, conseguir trazer um estilo do que eu me identifico atual, inovador, porque às vezes a gente fica muito parado no passado. Vou dar um exemplo assim, eu tenho músicas que fizeram muito sucesso, que é Plaquete 100, Na Pista ao Arraso, e elas têm uma característica parecida. Elas eram de 2011, 12, assim, 2011, 10, 12. E aí tem fã que hoje me tromba, eu quero um som igual aquele e tal. Falo, gente, não dá, mano. Aquela época é aquela época. Hoje a gente faz outro Exatamente. som. E nós, como artista, também vai abrir na mente, né? Acho que a gente também é crítico pra caramba. Eu sou um cara que, tipo, ouço música minha, que às vezes eu vejo um erro, seja de tom, seja de produção, eu me cobro. Eu falo, pô, as daqui pra frente a gente não pode fazer igual. Só que o fã, ele tem, cada um gosta mais de uma parada, né? Tem os fãs que admiram todos os estilos de música que eu lançar e etc, que tá ali apoiando firme e forte. Mas tem fã que já gosta mais de um estilo, tem fã que gosta de outro. Então a gente trabalha com o público, tem que saber lidar com isso. Mas eu sou um cara que eu procuro sempre inovar. Então esse álbum de trap vai trazer diversas participações do cenário americana e também nacional. E a gente está fazendo um trabalho, pô, tá muito lindo, tá chegando no final, né, que é a parte de mixagem e masterização. E se Deus quiser, até o final de 2021 a gente vai lançar. Inclusive, vou mandar aí para vocês também Pô, com escutarem. certeza. E a Com certeza. gente divulgar esse trampo aí, porque vai ser um trampo que eu acredito muito, assim, nessa questão inovadora, assim. E não só do Guimê, mas da cena também. Tipo, o funk e o trap, eles estão muito próximos. Eu acredito que isso possa fortalecer mais ainda. Excelente. Isso que você mencionou de você se reinventar, isso é uma coisa que chega até a ser meio irônico, né? Mas é uma coisa que acontece muito na luta. O lutador, ele não pode se mostrar como um lutador sempre a mesma coisa. Você quer ser o MC Guimê completo. O que é o MC Sim, completo? É aquele que se reinventa, aquele que procura em outros ângulos, procura se apresentar de uma outra maneira. A diferença, com certeza, nunca vai ser. A gente nunca vai ter medo de ser diferente. Então, eu sim. acho que isso é muito importante, muito importante. E é uma Irado. coisa que existe na luta, na arte da luta, você procurar sempre se reinventar. Você não Sim, pode lutar como você lutou na última luta. Você não pode trazer isso, porque você acaba ficando enjoado. Você sim, acaba sendo uma carta marcada. Você só exato. apresenta esse tipo de funk. Pô, meu amigo, eu já escuto isso desde 2011. Então, eu acho que essa tua cabeça, essa tua visão, com certeza é certa. Da hora. Desculpa os fãs que não gostam, mas tem que acompanhar, porque isso, é a mensagem nova, é um Sim, momento novo, entendeu? Eu acho que isso é muito exato. importante mesmo. Se atualizando. Fazer até meu papel como fã aqui também, né, Conan? E como que é isso aí, quando você tá treinando aí vários monstros, inclusive Thiago Marreta, meu parceiro, e diversos outros. Tem muito isso, né, mano? Tipo, o lutador, eu como fã aqui assisto e eu vejo isso também. O lutador que ele tem um estilo ali que fica muito marcado, ou ele muda o estilo dele, ou o adversário vai vir muito mais preparado para aquele estilo, né? Então você tem que estar sempre se renovando, se atualizando. Como que é para você também conseguir exercer esse trabalho aí e instruir o atleta a mudar, diferenciar, fazer coisas novas no octógono?
Excelente pergunta, porque isso é uma coisa que acontece muito atrás do show, né? Atrás da luta, daqueles 15, 25 minutos. O que acontece? A mentalidade hoje da luta, como acredito, exatamente como você acabou de dizer, é necessário, e é um exemplo que eu dou até meio engraçado em relação a isso. O lutador ele tem que se sentir, ele tem que se comportar, ele tem que se ver como um ator de Hollywood. Qual é o tipo de ator de Hollywood? O que o ator de Hollywood ele quer? Qual é a maior consagração? Qual é o maior reconhecimento do ator de Hollywood? Ganhar um Oscar. Você quer ser reconhecido. É aquela estátua de ouro de não sei quantos anos que já existe. Você quer. A única maneira, e ela é clara, a única maneira que existe de você fazer isso é você ser um ator completo. O que é um ator completo? Eu vou citar para você alguns exemplos. Quando você assiste um Denzel Washington, você assiste um Tom Hanks, e você vê que eles têm uma habilidade, eles têm um estudo, eles têm um talento de personar cada vez diferente do outro filme, um personagem diferente. Às vezes você chega a se perguntar, será que é ele mesmo? Mas ele era o padre, agora ele é o bandido. Ele era o matador, agora ele é o chinês. Você às vezes se confunde, porque ele entra tanto naquilo, ele consegue trazer aquele personagem quase que 100%, se não 100%, como uma pessoa existente. O que é a luta? O que é o lutador? O lutador hoje em dia, Guilherme, não tem background. Você não pode falar, eu vim do jiu-jitsu, eu vim do Muay Thai, eu vim do wrestling. Não existe mais isso. Né? Você tem que ser completamente um falador de línguas fluentemente, aonde você pergunta e responde com línguas diferentes. Então, é um raciocínio muito específico, muito especial. Hoje em dia, o lutador que tem um background e defende esse background e não se interessa de se desenvolver por outras áreas, ele é esse lutador que você falou, ele é um lutador marcado. Ele sabe que se o oponente estudar você e te neutralizar naquela área onde você só sabe aquela área, é o melhor e você é fraco nas outras, é ali que ele vai ganhar a luta. Então, o meu trabalho, com certeza, é cada vez mais introduzir isso para os lutadores aqui, essa mentalidade. E eu venho de um old school, né? Eu venho de Carson Gracie. Então, lá atrás, há 25 anos atrás, ele já falava para mim o que o Catra falava para você. Ele falava exatamente para mim, amigo, olha só, faixa preta não é lutador de MMA, não. Faixa preta é faixa preta. Você tem que fazer, você tem que nadar, você tem que correr, você tem que levantar peso, você tem que fazer o wrestling, você tem que fazer kickbox, você tem que fazer tudo. Então, eu trouxe e continuo mantendo e preservando essa mentalidade muito e cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais mostrando que você tem que ter esse ligamento, esse relacionamento, né? Ter essa fluência de todas as coisas. Irado, mano. Porque, pô, até, né, você tá ligado, senão é várias perguntas. Você pode me perguntar o que... A gente pode até inverter um pouquinho. Em vez de eu perguntar para você, você pode me perguntar todas as curiosidades. Vou puxar uma outra também. A gente se fala via internet, não tive a honra de conhecer ela pessoalmente, mas a Amanda Nunes também. Pô, grandiosa, 1000 graus, sou fã pra caramba. E como que é treinar a braba aí também? Porque ela é braba, hein, mano? Eu vou dizer para você, olha só, todos eles são brabos. Você, para estar nesse meio, você tem que ter essa brabeza, tem que ser uma coisa natural sua. Porém, ela tem que ser inteligente. Não é a brabeza da pessoa que é arrogante, daquela pessoa que é abusiva. Não. É você saber exatamente usar a violência que você tem como talento, porque, na verdade, você, para gostar de luta, você tem que ter isso em você. Você tem que ter essa aptidão de entender, né? Você codificar isso em você. E não é difícil, pelo contrário, com ela talvez... Na verdade, eu não tenho como dizer eu tenho um lutador que é difícil de eu lidar. Eu lido com eles todos. É mais ou menos relacionamento de filho, Guimê. Cada um é um filho diferente, tem uma maneira diferente. Eu tenho mais uma aproximação com ela.
pelo começo da história, né? A gente tem uma harmonia, tem uma intimidade de pai e filha, e existe uma facilidade, né? Nesse ajuda bastante Com nesse certeza. propósito. Mas, pô, eu tenho o Pedro Munhoz aí de São Sim, Paulo. também. Pô, Duro. também, pô, sou fã do Casca cara. Ele é. grossíssima, igual os caras falam. Eu vou dizer para Casca você, se tem grossíssima, um brabo. cara brabo aqui, se chama Pedro Munhoz. Irado, É irado. brabo. É brabo, Eu da tenho o hora. Pezão que acabou de lutar sábado Sim, passado, também. Sim, entendeu? Marreta, Marreta, meu amigo, é mil que nem grau. filho. É Irado, velho. difícil, na verdade, eu encontrar uma dificuldade, porque eu acredito que o trabalho de treinador, de coach, ele tem que ir além daquele golpe, daquela técnica, é na intimidade, é onde eu Sim, conheço você, você me conhece, a gente se acredita, que a gente tem que se acreditar, você tem que ter certeza que a minha participação no teu sonho, na tua jornada, eu estou dando de tudo. Tudo que é meu, sim. eu estou dando ali. É sua jornada. Eu sou convidado a participar do teu sonho. É dessa Irado. maneira que eu vejo. Que da hora a Entendeu? visão. Eu E vejo isso, a gente que assiste, a gente nota que tem essa relação harmoniosa, essa relação positiva entre você e os atletas ali que você treina. E uma parada que eu admiro muito também do seu trabalho é o jeito que você pega aquele 1 minutinho ali de intervalo dos rounds para instruir o atleta. Como, por exemplo, a questão da respiração, né? Você já pede pro cara, respira, já dá aquela baixada no ânimo e eu fico imaginando como que deve ser louco aquilo ali, né? Porque é muito importante respirar. Às vezes o cara vem tão pilhado que não respira mesmo, né? você acaba fazendo 6 minutos em vez de fazer só 5. E o que Sim, acontece? Às vezes eu sou muito criticado, aliás, eu não sou criticado, eu sou muito criticado pela minha resposta, pelo meu comportamento em relação a esse minuto. Mas certo. eu posso explicar. O que acontece? Você está num momento, você está justamente num momento, aqueles 5 minutos de luta, Guilherme, é um momento tenso, é um momento de pressão, é um momento de responsabilidade. Se eu sentar você naquele único 60 segundos que eu tenho e eu botar mais peso em cima de você, eu botar mais responsabilidade em cima de você, se eu botar mais combinação e mais técnica, eu vou perguntar para mim, para que você fez um treinamento de 3 meses se eu preciso treinar você naquele minuto da luta? Não, Sim, eu não preciso treinar você. Eu tenho que justamente desacelerar você, fazer com que você completamente ou tente se acalmar para você ter velocidade de chegar nas suas ferramentas de sim, raciocínio mental. A luta não é 90% mental e 10% física. Ela é completamente 100% mental. Se irado. você, às vezes você olha um lutador, Guimê, e você fala assim, pô, o cara parece que tá num shape todo rasgadinho, todo forte, mas você vê o cara perder o gás no primeiro minuto da luta. Você Sim, fala, bom, o que aconteceu? O cara não treinou, mas ele parece que treinou. Ele treinou, só que ele treinou o físico. O gominho da cabeça, o abdominal da cabeça, tá barrigudo, ele tá é isso gordo. mesmo. É quente. Aí você reconhece isso na mesma hora. Ou seja, a preocupação, acredito que hoje em dia, eu posso até falar pelos atletas que a gente tem, hoje em dia os treinadores em geral, todos, têm essa preocupação, têm esse comportamento, essa visão aonde a gente encontra o mental sendo o guia de tudo. Irado. Entendeu? Então, esse minuto é para mim justamente desacelerar você. Seria a mesma coisa que você fosse um corredor de carro e você parasse no pit stop, você ficasse acelerando o carro. Como é que o cara vai trocar o pneu? Como é que É ele vai quente. trocar o óleo? Como é que ele vai. Exatamente. Você tem que parar e tudo para. Exato. Aí você se renova, você entende, você se recupera. Então, por isso que é importante sempre você vai ver sempre eu fazer, senta, respira, se tranquiliza. Sim. Aí eu consigo dizer para você as coisas que eu tenho que dizer para você, prestar atenção no próximo round, ou vamos consertar alguma coisa, mas a estratégia, a técnica, o que a gente planejou, o planejamento, ele já foi feito. Eu não Sim. preciso Pelo Ficar. contrário, se eu deixar você se acelerar muito, você acaba
esquecendo tudo que você fez, porque o momento faz isso. Sim. Cara, e eu, pô, admiro muito e eu acho, falando aqui, né, a galera aí que for de menor, desculpa o palavrão, mas eu acho foda quando você age dessa forma. Eu, pô, acho animal, porque como eu gosto de assistir, eu noto que dá resultado, porque você vê ali que são 10 segundos, às vezes você faz uma contagem de respiração, que o cara se transforma. Às vezes o cara tá ali, aí respira, respira, pum, o cara já. E aí consegue assimilar as ideias. Aí os outros 50 segundos ali que você tem para trocar uma ideia já é muito mais. É um exemplo também que eu achei muito da hora o seu trabalho, o trabalho dele também, de toda a equipe, foi com o Marreta nessa luta que ele teve com o Johnny Walker. Então, tipo assim, é muito legal ter essa relação boa entre o time, né, que tá fazendo ali o trabalho, e o próprio Marreta também é um cara que, pô, sem palavras, é um cara mil grau, tem um coração muito bom, é um cara com uma postura muito legal. Então, ver ele também, a forma que ele ouve você, respeita, aí não tem como, mano. Essa é a fórmula, porque eu acho que, às vezes, se o cara tá um pouquinho ali perdido na mente, aí não escuta o corner, ou quer, né, fazer alguma outra coisa ali da mente dele, sendo que não é o certo, e aí acaba se prejudicando. Eu acho que, para dar certo, porque assim, até fazendo tudo certo, né, Conan? Ainda acontece, às vezes, o ruim, né, que é a derrota e tal. Então, imagina fazer um pouquinho errado. Então, eu acho da hora, sensacional o seu trampo aí, o Com trampo também certeza, da American com Top Team. certeza, com certeza. Essa harmonia, Guilherme, essa intimidade, ela traz benefício, muito benefício. É a mesma coisa você vai compor com pessoas que você tem intimidade, que Sim, você tem uma sensibilidade. Não é só a questão não é só a questão business, não é só a questão sim, financeira, quanto a gente vai ganhar. Não, isso é uma consequência. irado. Isso é uma consequência. Mas esse relacionamento é muito importante. Eu acredito que em todas as áreas, eu acho que todo mundo, e de uma certa maneira, devia ser um pouquinho mais virado para o mental, para você. Como é que eu funciono? E é isso que eu Sim, procuro no meu atleta. Como é que ele funciona? Eu não tento modificar ele. Eu quero entender ele para que eu possa ajudar ele cada vez mais se entender. irado, mano. E tem tudo a ver, cara. Realmente, ainda mais você confirmando isso, a gente vê que a mente do atleta tem tudo a ver, como também, né, na música, às vezes você sobe no palco ali, você tá com um estresse de casa e você levou aquilo para o seu trabalho, para sua área de trabalho, e ninguém te ajudou a limar aquilo, porque por isso que é importante ter uma relação harmoniosa com as pessoas do seu lado, né? Numa dessa, você saiu estressado de casa, o produtor que trabalha com você, seu DJ, vai olhar para você e vai falar, pô, relaxa, brother. Deixa isso aí, toma uma água, respira, sobe no palco, faz seu Exatamente. trabalho e volta. Mas quando você tem cara que deixa você mais negativo ainda, como, tá ligado e tal, e começa a puxar aquela energia, você sobe ali no palco, você não consegue apresentar o que você foi apresentar. Então, a mente, ela realmente é importantíssima. Pô, eu sou muito fã, inclusive a gente até se falou aí no privado. Se Deus quiser, ano que vem eu tô chegando aí na área aí fazer um Estou te treininho. esperando. Eu pensei Mas que quando vai com você mandou calma, a hein, mano? mensagem para Vai mim, com calma que que o você estava funkeiro, pô. vindo. Eu falei, pô, ele está mandando uma mensagem que Aí, ele está vindo de férias, vai passar aqui, porque é caminho, né? sim, Eu falei, pô, o cara vai passar sim. aqui. Eu falei, porra, já tinha preparado uma festa aí, Ô, entendeu? Kona, e no treino, cara, tem que ir com calma, hein, mano? Que o funkeiro tá com pouco gás, tem que puxar o gás melhor, fazer uns aeróbicos. Olha só, eu vou botar você numa moleza, eu vou botar você só para treinar um pouco com marreta, depois com pezão. Não se preocupa. Suave, não dá nada, tá facinho, hein? Irado. Pô, meu camarada, olha só. Porra, não tem nem como expressar a minha gratidão a você, de Valeu, você, mano. porra, ter reservado esse tempo, tá entendendo? Participado, pô, dado esse alô para mim, foi assim, do coração. Sou teu fã, É embaixo nóis. d'água. Se você não vir aqui, eu vou aí. Quando eu for, a gente vai Irado. se encontrar. Porra, vamos conversar muito. Pô, eu não sei como, né? Não tem nem palavras para agradecer. Irado, Conan. Eu que agradeço, mano. Pode contar comigo aí para qualquer fita. Eu, minha esposa, a família aqui também é fã do seu trabalho. E com Eu certeza sei a que ela gente vai estar se acompanha, né? encontrando. Eu também sei que Acompanha, ela acompanha pra acompanha. caramba. E fica doido aqui. Ela é muito amiga da Mackenzie e atletas que ela tem uma amizade próxima, ela não consegue nem assistir. Aí eu fico ali, ela fica gritando para mim do outro quarto. E aí? O que aconteceu? Como que foi o round? Mas é uma Olha só, parada que. deixa eu só te pedir uma coisa. Qual seria uma frase, um poema, uma história
meia dúzia de palavras que você deixaria do MC Miguel para a galera, uma mensagem do seu coração para eles. Boa. Então vou mandar até um improviso, hein? Como você quiser. Tô fechado com a American Top Team. Tô juntão com o Conan Silveira. Tá ligado que nós é bolado no trampo, não tá de brincadeira. Tá cantando, mandando um som. Tá entrando no octagon. É o Guimê que tá cantando ao vivo. Você tá ciente que nós tem o dom. E o Conan tá fechadão com o nosso parceiro Marreta. Tá ligado que se entrar com ele de frente, parceiro, é muita treta. Tamo junto, fechadão desse jeito. Não deixa de ser quem você é. Muito obrigado a todos que nos assistiu. Mantenha sempre a sua fé. É nóis. Mano, beijo no coração. Muito Valeu, obrigado. meu irmão. Deus abençoe. Abraço grande. A gente se fala daqui a pouco. Até já. Tchau, tchau. Valeu.